Fala minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports, te convidando para que tu te inscreva no canal, ative o sininho das notificações e claro, deixa o teu like, vai ajudar a divulgar o meu trabalho pelo YouTube, é muito importante o teu like para ajudar a dar aquela fortalecida na nossa relação, beleza? E não esquece de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos e com a tua família e deixar aqui embaixo a tua dica, a tua crítica ou tua sugestão, a participação de todo mundo é muito importante para todos nós aqui na LA Sports, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse confronto válido pela Sul-Americana, quarta rodada, Guairenha e Internacional. A gente tem muitos detalhes para abordar para você, falar sobre o trabalho do Mano, como foi o jogo e, claro, já projetar o próximo confronto da equipe gaúcha, beleza? Vamos falar aqui nesse empate, gente, por 1-1. Assim, a gente vai comentar mais no final do vídeo que esse empate não foi um resultado ruim, mas a gente tem que analisar dependendo, claro, do ponto de vista e também de que o Internacional faça aquilo que dele se espera, vença os jogos dentro de casa, né, galera? Mas nesse 1-1 o Internacional se mantém na segunda colocação do grupo, beleza? Já vou até inclusive atualizar a situação, porque eu gostaria de destacar que dias antes a equipe do 9 de outubro venceu o Independente Medellín. Esse foi um resultado muito importante para o Internacional, que agora tem dois jogos em casa por fazer e, claro, tem a obrigação da vitória. O Guairenha se mantém na liderança com 6 pontos, assim como o Internacional, que vem logo em seguida com 6 pontos, mas pelos critérios ali de desempate, a equipe do Paraguai fica ali na liderança. E em terceiro vem o Independente Medellín com 4 e o 9 de outubro na lanterna também com 4 pontos. A verdade, gente, é que esse grupo está bem embolado, mas sim, o Internacional tem mais do que chances de, a partir da próxima rodada, despontar na liderança. Essa que é a grande verdade para vocês. E com esse empate, o Inter mantém a sua invencibilidade na Sul-Americana. Claro, não é o retrospecto dos sonhos do Inter, já visto que está num grupo fácil, o Inter, de longe, é a equipe com mais história, né, digamos assim, com todo respeito aos demais adversários, mas o Inter é a equipe com mais estofo, com mais história de todos esses que o Inter está, né, no grupo aí da Sul-Americana. Ele mantém a invencibilidade, são 4 jogos com 1 vitória e 3 empates, não é aquela campanha dos sonhos, como eu já disse, mas sim, é um fato que o Inter ainda não perdeu na Sul-Americana. Os gols do jogo, o gol de pênalti marcado pelo Otávio, a favor da equipe do Guairenha, e o gol do Inter marcado pelo Wanderson. O Wanderson que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Internacional, é um jogador que veio aí na janela de transferência, digamos assim que é uma aposta, como muitos outros do Internacional, e uma aposta que aparentemente vai dar certo no Beira-Rio. É um jogador muito interessante, com muito drible, muita capacidade, né, ali no 1 contra 1, é um jogador bem interessante que pode render aí bons frutos para o Internacional. E como a gente já comentou com vocês, agora a equipe colorada tem 2 jogos por fazer em casa, e esses 2 jogos, gente, não tem outra solução, digamos assim, a não ser a vitória. Eu lembro para vocês que na Sul-Americana só classifica o primeiro do grupo, então é mais do que importante que o Inter, dos 6 pontos que vai disputar agora em casa, para encerrar essa fase de grupos, ele ganhe os 6 pontos, beleza? Para afastar, né, gente, qualquer risco ali de mais um vexame para estar organizando essa temporada. Não quero nem lembrar para o torcedor colorado o que aconteceu contra o Globo, o que aconteceu lá contra o Grêmio. O Internacional tem que vencer esses 2 jogos, independentemente da atuação. A vitória, com certeza, o resultado positivo é o mais importante, beleza? E eu lembro para vocês, claro, que um dos principais problemas do Inter nessa temporada foi a questão, e é ainda, a questão da finalização. E não foi diferente desse jogo contra o Guairenha. O Internacional pecou demais nas finalizações, inclusive a gente vai trazer alguns dados importantes para vocês que refletem, né, esse mau momento do Inter, dos jogadores do Internacional nas finalizações, beleza? E claro, a gente não pode só atribuir somente a herança negativa do Cacique Medina. Isso também parte um pouco da incompetência dos jogadores. Você chegar na cara do gol, você precisa ter tranquilidade, precisa ter calma. Eu sei que é muito difícil dizer isso quando está do lado de fora, mas sim, o Internacional precisa melhorar nas finalizações se quiser ter um desempenho mais satisfatório, digamos assim, com as suas atuações. Na verdade, o resultado ser mais condizente com as atuações, porque o Inter joga bem em muitos jogos, mas nesses próprios jogos, né, nessas próprias partidas, o Internacional não consegue construir um resultado positivo e até consegue, mas com muitas dificuldades, com muitos perrengues, beleza? Esse problema da finalização que precisa ser resolvido urgentemente, tendo em vista que, passada a fase de grupos, meu amigo, se o Inter se classificar, né, a tendência é essa, vem em jogos não só com equipes que se classificaram, né, como primeiro lugar dos seus grupos na Sul-Americana, mas também os terceiros lugares nos seus grupos da Libertadores, né? Então, são jogos com certeza que vão exigir mais do Internacional, beleza? Eu lembro para vocês ainda que nesse jogo, o que pode pesar decisivamente, né, nesse empate, que pesou assim negativamente, né,
do fator decisivo, mas do âmbito negativo, é que o Internacional, desde os 53 minutos, ali mesmo no início do segundo tempo, já estava com um jogador a mais, então o Inter tinha tudo e mais um pouco para conseguir a vitória e ela não aconteceu, beleza? Dominou as ações dos jogos, o Inter domina as ações do jogo, né? A equipe do Mano vem em uma crescente, vem na evolução. Se melhorasse esse problema das finalizações, poderia ter construído o resultado com mais tranquilidade, tá? E inclusive, no caso, acabou não conseguindo aí os 3 pontos fora de casa, beleza? Mas eu lembro para vocês que o Inter teve 76% de posse de bola e construiu 25 finalizações, mas somente 9 delas foram no alvo, um aproveitamento não muito alto. E o Inter precisa melhorar a precisão das suas finalizações, dos seus homens de frente, no intuito ali de conseguir construir resultados com mais tranquilidade, beleza? Eu vou passar até alguns números importantes na temporada que refletem esse mau momento do Inter nas finalizações. São 22 jogos do Internacional, com 22 gols, média ali de 1 gol por jogo, em que desses 22 jogos, 5 deles o Inter marcou 2 gols, em 12 jogos ele marca 1 gol e em 5 jogos ele não marca nem um gol, beleza? Então, essa estatística que a gente aborda aqui para vocês é para propor esse comparativo, né, do Internacional em relação à sua temporada, em relação ao número de gols, ao tanto de jogos, né? Esse comparativo é muito interessante para a gente estabelecer um parâmetro de como o Inter está no âmbito aí das finalizações, beleza? Eu queria abrir um espaço aqui no nosso vídeo para falar sobre um assunto muito importante que vem ganhando não só a imprensa, mas também o debate dos torcedores. Dourado ou Gabriel? Quem deve ser titular? Assim, gente, o Dourado, ele é um jogador que tem história no Internacional, muitas vezes ele é ali atribuído uma ideia de que ele faz parte de uma geração perdedora, mas a verdade é que o Dourado, ele oferece certos benefícios, digamos assim, que o Gabriel não oferece. O Dourado é um jogador de mais estatura, ele pode ser importante para a bola aérea defensiva e ofensiva, que não é o caso do Gabriel. O Gabriel é um jogador de menor estatura e eu acredito também que o Dourado tem um melhor passe curto e também um melhor passe longo. Existem até muitas estatísticas que atribuem que o Gabriel ele tem um bom aproveitamento nos passes. Isso é verdade, isso é importante para um jogador como é o Gabriel, um primeiro volante ali que auxilia na saída de bola. Mas eu acredito que o Dourado, nesse momento, se fosse para escolher, se eu fosse humano, se pudesse escolher entre Dourado e Gabriel, só tenho essas duas opções para escalar como primeiro volante, dependendo do jogo, eu poderia até escalar o Gabriel, mas se fosse para escolher somente um dos dois, eu escolheria o Rodrigo Dourado, que eu acredito que nesse momento ele é mais preparado para que o Internacional precisa, principalmente porque o Inter perdeu o Rodrigo Moledo lesionado, e isso diminui a estatura do Inter. E o Inter vai enfrentar equipes não só na Sul-Americana, como também no Campeonato Brasileiro, equipes de uma estatura maior. Então, eu não posso simplesmente ficar refém de jogadores baixos. Eu também tenho que elevar a estatura do meu time no intuito de quê? De tornar o meu time mais competitivo. Muitos jogos são ganhos com bolas paradas, muitos jogos são perdidos por causa de bola parada. Então, esses jogadores, eles são muito importantes. Então, nesse momento, eu escolheria o Rodrigo Dourado como titular, beleza? Claro, a gente já abordou aqui para vocês que o empate ele não é mau resultado para o Internacional, mas a gente tem que analisar os dois lados da moeda. Por quê? Quando a gente está numa competição importante como é a Sul-Americana, o que é mais interessante? Eu conquistar os 3 pontos em casa e ganhar pontos fora de casa, seja com as vitórias ou com os empates. Mas eu enfrento a equipe do Guairenha, em que eu peco tanto nas finalizações, eu perco lances cara a cara, em que eu tenho um jogador a mais desde os 53 minutos ali do segundo tempo, desde o início do segundo tempo. E eu ainda destaco para vocês que o Guairenha é o 9º colocado de 12 times do Campeonato Paraguai, então se a gente for analisar por esse parâmetro, pesa ainda mais esse empate. O Inter tinha, assim, a obrigação da vitória, beleza? Bom, mas a gente fica sempre repercutindo sobre o Internacional, inclusive vou detalhar, né, para vocês o próximo compromisso do Inter, que vai ser contra a equipe do Juventude, um clássico gaúcho aí. Jogo esse válido pelo Brasileirão, que acontecerá às 19 horas, famoso 7 horas da noite, no domingo, beleza? Um jogo mais do que importante para o Internacional continuar aí o seu bom momento com o Internacional. O Inter, sim, vive um bom momento com o Mano, vem em evolução, vem em crescente, tem bons jogadores aí. Claro, tem ainda notícias ruins, né? Lesão do Moledo, lesão do Tyson, beleza? A gente pode até avaliar esses detalhes, mas sim, o Internacional está numa crescente, está na evolução e tem tudo e mais um pouco para terminar a temporada, digamos assim, de maneira digna, beleza? A gente fica acompanhando as notícias do Internacional, repercutindo dia a dia, as informações que chegam e, claro, sempre analisando os jogos para você. Então, fica o convite para que tu conheça o nosso canal, LA Esportes, para que tu se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curte esse vídeo, ajuda a divulgar meu trabalho pelo YouTube, é muito importante porque a gente está sempre trazendo notícias diárias aqui para você, sobre, não só sobre o Internacional, mas sobre clubes do futebol internacional e também no caso do futebol brasileiro, beleza? Sempre repercutindo os principais jogos. E não esquece de sempre compartilhar esse conteúdo com os teus amigos e com a tua família. Deixar aqui embaixo
o teu comentário geral, que é muito importante para nós. Fica um grande abraço, um grande beijo, repercutindo sobre o Internacional. Um grande abraço para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Valeu, galera!